Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Então manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes era possuído pela legião, e ficaram com muito medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, em sua misericórdia. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar. Cante isso, vá sentando e cantando. Levantai-vos. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Gostaria de saber quem está vindo pela primeira vez no Cerco de Jericó hoje. Levante a mão. Vamos acolher com uma salva de palmas.
Muito bem-vindos e bem-vindas. Está aqui também a mãe da missionária Simone, não é, que veio do Rio de Janeiro, que a Simone, que é membro da Canção Nova, também participar com a gente. Amanhã nós vamos celebrar a renovação do nosso compromisso com Deus na Canção Nova, aqui mesmo nesta igreja. Queridos irmãos e irmãs, você percebeu que, em primeiro lugar, você percebeu que está quente, né? Isso você já percebeu. Eu falei para o menino ali, antes de vir proclamar o evangelho, eu falei, me dá um pouquinho de água. Aí eu perguntei para ele, está gelado? Ele falou, mais ou menos. Na hora que eu fui tomar água, parecia umas 51. Desceu queimando a água. Falei, meu Deus, você é pinga? Não, padre, é que está quente. Está todo mundo se abanando aí, né? O cinegrafista vai mostrar o povo se abanando. Mas enfim, a água parecia umas 51, você acredita? Lembrei os velhos tempos, antes de Cristo. Deus me defenda. Não sei como o povo toma pinga. Eu tomava pinga pra caramba quando era novo, confesso, pinga mesmo. Antes de conhecer Jesus, como diz a graça. Mas o negócio ruim, né? Queima a garganta e é o bafo de quem está com pinga. Você conhece de longe, né? Quando um bêbado pede a benção. É aquele bafo, fala, Deus te abençoe, a 3 metros de distância. Porque se chegar perto para dar a benção, você tomba, que é cheio de cana podre, né? Mas enfim, vocês viram que nós estamos falando de trabalho. E a primeira leitura apresenta aqui uma receita para você resolver o problema no trabalho. Quem apresenta essa receita é Absai, filho de Sárvia, oficial do exército de Davi. Olha o que ele falou. Deu problema com alguém no trabalho? Olha só o versículo 9. Então Absai, filho de Sárvia, disse ao rei, por que há desse cão morto continuar amaldiçoando o senhor meu rei? Deixe eu passar para lhe cortar a cabeça. Essa é a receita para resolver o problema no trabalho? Não. Que bom que vocês estão atentos. Vocês ouviram a leitura, né? Às vezes dá vontade da gente fazer isso, mas não pode. Davi vai nos ensinar. Você vê que dentro da mesma narrativa, da mesma leitura, acontecem várias narrativas, várias cenas, várias circunstâncias diferentes. Absai estava motivado aqui somente pela raiva, pelo brio de ser o chefe do exército, um dos chefes do exército de Davi, não é? Mas não é cortando a cabeça que a gente resolve o problema, não é? Pelo contrário, aí a gente arranja problemas até maiores. Meu irmão e minha irmã, de maneira muito objetiva, nós estamos falando da arte do trabalho hoje. Nós estamos aqui rezando pelo nosso trabalho, você que trabalha, até mesmo você que trabalha em casa, é uma forma de trabalhar, não é? Quantas donas de casa, quantas pessoas autônomas também que realizam o trabalho em casa. Nós estamos rezando pelo nosso trabalho, porque, como dizia o Papa João Paulo II, na sua carta encíclica Laborem Exercens, ele dizia que é o trabalho que dá dignidade, que ratifica, que ressalta a dignidade nossa enquanto seres humanos. Essa encíclica é fantástica, Laborem Exercens, que é uma encíclica que comemora os 90 anos de lançamento daquela antiga encíclica que fala sobre o trabalho do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum. O trabalho é fonte de dignidade para nós, o trabalho é de fato uma realidade muito importante na vida da gente, não é? Se a gente não trabalha, a gente não come, se a gente não tem eficácia no trabalho, a gente também não consegue progredir. A realidade profissional é muito importante, mas trocando em miúdos, não se engane. O trabalho, a arte de trabalhar, nada mais é do que a arte de conviver. Hoje, neste dia, hoje no Jornal do Meio-Dia, o Jornal da Hora do Almoço, aquele jornal bem famoso que de vez em quando eu e você assistimos, apareceu uma entrevista tão importante, tão interessante, que falava sobre o trabalho. E essa entrevista, eles entrevistaram um head trainer, que é aquele homem que treina a equipe no serviço para se relacionar bem, que às vezes, né? Existem equipes aí que estão se comendo vivo, se matando, enfim. O ambiente de trabalho fica pesado, fica desarmônico, é horrível, não é? Você está num ambiente pesado, num ambiente desarmônico, num ambiente no qual há desuniões. E ele dizia, o que muitos de nós já sabemos, que hoje em dia tem muitas empresas que procuram sim profissionais que tenham capacitação, que tenham ali um mestrado, que tenham um doutorado, que tenham uma especialização, MBA, mas mais do que isso, as empresas também estão procurando pessoas que têm a habilidade de se relacionar, de conviver bem.
O que é conviver? É viver com. Você precisa saber viver com quem? Com os outros, que muitas vezes são diferentes, que muitas vezes são desafiantes. E esse entrevistado dizia também que hoje em dia as empresas também procuram profissionais que tenham a habilidade de se comportar no trabalho bem. O que é comportar? É portar-se com outras pessoas, seu comportamento. E diga-se de passagem que hoje, profissionais que saibam trabalhar em equipe, liderar uma equipe, eles muitas vezes ganham tanto ou mais do que pessoas que têm uma devida especialização, mas que não sabem se dobrar, que não sabem conviver, que não sabem dominar o ego. E o ego é um negócio complicado, né? Às vezes, para você dominar ele, você tem que jogar ele escada abaixo, degrau por degrau, chutando, não é? Pessoa cheia de si, inflada. Olha a lição que Davi nos dá. Claro, o padre começou brincando, falando de Absai, não é? Mas olha a lição que Davi, o personagem central dessa narrativa da primeira leitura, nos dá. Absalão, como a leitura disse, era o filho de Davi. E o filho de Davi se voltou contra Davi para tomar o seu reinado. E Davi, não sabendo muito como reagir à situação, porque imagina, se o teu filho vem contra você como um inimigo, ou você mata ou você morre. E tudo por causa do poder, do ouro, do destaque. Davi resolveu se retirar. E no meio do caminho, Davi encontrou um personagem muito atípico na nossa realidade de trabalho. Alguém que implica com a gente, alguém que às vezes tem ciúme, inveja. Não existe nas nossas realidades de trabalho. Só na narrativa de Davi. Verdade? Claro que não. Nós convivemos com pessoas difíceis. Ou muitas vezes a pessoa difícil é você, sou eu, né? Que a gente muitas vezes pensa só na dificuldade do outro. Às vezes nós somos pessoas também complicadas, temperamentais, egocêntricas. O ego vai nos dominando. Tem pessoa que vai se tornando difícil, complicada, cheia de não me toque, como diz por aí, né? Ah, vamos comer ali naquele restaurante? Ah, eu não gosto, porque tem muitas luzes. Tá bom, vou pedir para apagar tudo, acender uma vela para você. Tá bom assim? Tem pessoa que pediu para ser chata, entrou na fila 10 vezes e empurrou uns 5 ainda para chegar primeiro? Meu Deus. Que pessoa complicada, sabe? Eu quero lançar uma hashtag hoje no Twitter, na internet. Vamos extinguir a chatice. Extinção à chatice. Vamos lançar essa hashtag depois? Extinção à chatice. Porque Deus o livre. Como diz por aí, Deus o livre. Ninguém merece uma pessoa chata demais, né? Mas enfim, às vezes nós somos pessoas complicadas. Somos pessoas difíceis de se conviver. E Davi se encontra com um homem muito difícil, que é esse tal de Semei. Mas por que Semei na primeira leitura? Meu irmão, minha irmã, vamos entender o raciocínio que a Escritura nos apresenta. Por que Davi estava amaldiçoando Davi? Por que Semei, aliás, estava amaldiçoando Davi? Porque Semei era parente de Saul. Quem era Saul? O rei anterior, antes de Davi. Ou seja, Davi foi promovido no lugar de Saul. Ele assumiu a gerência da empresa, não é? Tornando uma linguagem mais contemporânea. Davi assumiu o lugar de Saul. Por quê? Porque a gente sabe, com certeza você já ouviu aquele versículo bíblico que fala que Saul, por ter desobedecido a Deus, foi rejeitado por Deus. Deus o retirou do reinado. Davi assumiu depois da morte de Saul como rei no lugar de Saul. Então esse Semei era alguém, em primeiro lugar, ressentido. Porque imagina, se você fosse primo do presidente, não é? Você não ia ter, claro, no Brasil você não ia ter nenhum benefício por isso, claro, não é? Talvez em outros países, né? Acho que eu não vou nem abrir esse parêntese, viu? A gente está chegando o carnaval, né? Falando em governo, se os governos federais, estaduais e municipais investissem 20% do que está sendo investido no carnaval para combater o mosquito Aedes aegypti, a gente não teria tanta zika, tanta chikungunya e tanta coisa que a gente está vendo por aí, né? É duro, viu? Olha, 20% do que está sendo gasto no carnaval, 30% para combater o Aedes aegypti, principalmente nas zonas de foco, como Pernambuco e outros lugares, muito menos crianças teriam microcefalia.
Mas não, tem que gastar porque carnaval dá voto, né? Aparece. Nós temos que cobrar o nosso direito, viu, gente? Nós, sobretudo nós cristãos, aprender a discernir. Mas enfim, não vou nem abrir esse parênteses, que dá uma raiva. Não dá mesmo, né? E infelizmente no Brasil, a única coisa que você pode fazer é ficar com raiva e rezar, né? Vamos rezar, porque Deus é mais forte que tudo isso. Ele é uma autoridade civil e religiosa e atemporal que não nos decepciona, né? É o nosso Senhor. Mas enfim, esse Semei estava rejeitado, estava ressentido, aliás, porque o primo dele era o rei, o parente dele, que era Saul. Então ele tinha benefícios, com certeza, ele tinha acesso à corte, ele tinha, com certeza, um cargo público, com certeza Semei tinha benefícios. Então ele encontra Davi ressentido. E ao mesmo tempo ele tinha inveja e ciúme. Porque, me perdoe a sinceridade, mas 90% da crítica que a gente faz aos outros, muitas vezes é motivada por inveja, e não por vontade que eles mudem e se tornem pessoas melhores. Infelizmente. É motivada pela inveja, pelo ciúme. A gente muitas vezes, a nossa língua coça mais, né? Tem tanta gente morrendo por envenenamento, aí faz a biópsia, o que aconteceu? Mordeu a língua. Causa mortes, envenenamento por não existe essa palavra, né? Mas automordição linguística. Mas não é? E ele ficou com certeza ressentido, ele estava com ciúme, ele estava com inveja, e ele encontrou Davi, malhou Davi. Com certeza alguém já pegou no teu pé, no teu trabalho, ou na tua família, ou pessoas com as quais você convive, mas já chegaram te amaldiçoando e jogando pedra em você, literalmente? Foi isso que aconteceu com Davi. Esse tal de Semei foi para cima dele, jogando pedra na cabeça de Davi, jogando pedra e amaldiçoando. Então se instaurou ali o quê? Uma zona de conflito, uma tensão, entre pessoas diferentes, entre interesses diferentes. E Absai, que era o oficial do exército de Davi, já queria cortar a cabeça do Semei. Mas o que Davi nos ensina? Davi, meu irmão, minha irmã, ele teve de fato uma atitude muito especial. Ele foi capaz de dar uma resposta diferente. Porque se Davi entrasse no jogo ali, o que ia virar, meu irmão, minha irmã? Ia virar um barraco. Davi gritando dali, o homem gritando de lá, um cortando a cabeça de outro, e sangue aqui, aquele barraco. Sorte deles que não teria tanto celular na época para filmar e postar no YouTube depois, não é? Mas ia virar uma confusão, como muitas vezes vira no meu, no seu, no nosso ambiente de trabalho, porque a gente entra nas provocações, a gente cede àquela pessoa que a gente sabe que às vezes tem ciúme da gente, inveja, ou às vezes é ressentido com alguma coisa, porque não ganha bem, ou porque acha que está há mais tempo na empresa. Quando a gente entra nessa conversa, aí está feito o circo. Mas Davi nos ensina uma coisa: Davi não respondeu à altura, ele não pagou com a mesma moeda, ele deu uma resposta diferente. O que a leitura disse? Que Davi estava subindo descalço. Você sabe o que significava na cultura judaica daquela época subir descalço? Um gesto profundo de penitência e oração. Davi estava rezando ao invés de entrar na provocação daquele homem. Somente os escravos de guerra subiam descalço. E Davi, ele estava no Vale do Cedron, um vale, o nome já diz, e subindo até o Monte das Oliveiras. Você acredita? Davi, ele enfrentou um desnível de mais ou menos 150 metros para subir, descalço no caminho pedregoso. Ele estava fazendo penitência, ele estava rezando. E meu irmão e minha irmã, quando você está rezando e fazendo penitência, não é qualquer inveja e conversinha que destrói você, não. Agora, se você ficar dando ouvido a serpentes por aí, você vai levar um tombo a cada dia. Ao invés de ficar ouvindo quem não tem o que falar, escuta Deus que quer falar com você todos os dias, esteja em oração na presença dEle, porque é isso que vai te sustentar de pé, é isso que vai te sustentar. Davi subiu em penitência, Davi subiu em oração. Claro, o conflito aconteceu. No seu trabalho, quantas vezes também já não aconteceu tensões, não é? Não aconteceram, aliás, tensões? Na sua família, quantas vezes não acontecem conflitos? Às vezes com seu esposo, com a sua esposa,
com aquele que convive com você, com o teu pai que tem maior idade. Às vezes não, o pai é sempre mais velho que a gente, né? Se pressupõe, não é verdade? Ou tem alguém aqui que é mais velho que o próprio pai? Isso seria um mistério a ser estudado, né? Claro que não. Você convivendo com uma pessoa mais velha, com o pai, com a mãe, que é diferente de você, é inevitável às vezes que se instaure uma tensão. É inevitável às vezes que aconteça um conflito no namoro, na amizade, no relacionamento familiar. Às vezes no teu trabalho, você se relaciona com pessoas de outras gerações. Você que tem 50 anos e trabalha, que tem 60 anos, que tem 40 e convive com jovens de 20, 21 que estão entrando agora. Claro que a mentalidade é outra, claro que a disparidade vai acontecer, a concepção de mundo, de trabalho, de procedimento vai ser outra, mas nós temos que aprender o caminho de Davi. Muitas vezes, a nossa maior força será a nossa não força, porque quando você quer resolver tudo do teu jeito, Deus sai de cena, mas quando você reza e silencia, Deus entra e resolve para você. Deus entra e resolve por você. Às vezes nós temos que saber como Davi silenciar, porque não que você vai ser uma barata tonta, vai ter sangue de barata, como diz no vulgar, no ditado popular. Não, não é isso. Às vezes você vai ter que conversar, pontualizar, colocar o seu ponto de vista, se expressar, o que é muito saudável. Mas muitas vezes você se expressa 1, 2, 3, 4, 5 e não muda a situação. Ou às vezes é tão complicado você se expressar, não é? No ambiente no qual você está, de tanto conflito, tanta desarmonia. Às vezes nós temos que proceder como Davi, dar um passo para trás. Às vezes você não ganha uma guerra indo para frente, mas indo para trás, esperando, silenciando, recolhendo forças. Davi fez aquela oração, aquela penitência, e começou a dizer: olha, o Senhor vai ouvi-lo, vai ver minha humilhação, vai ter pena de mim. Ou seja, Davi não olhou somente para a humilhação que ele vivia, Davi voltou os olhos para Deus. E quando a gente volta os olhos para Deus, a gente recebe uma força, meu irmão, minha irmã, que nem você e eu sabíamos que tínhamos no peito. É a força que vem da presença de Deus. Claro que é um desafio lidar com conflitos, claro que é um desafio lidar com tensões, quando você vive num ambiente, sobretudo de trabalho, no qual a desarmonia vai acontecendo, no qual entram pessoas invejosas, pessoas ciumentas, pessoas ressentidas, aqueles comentários maldosos, ou aqueles comentários maliciosos, o ambiente fica difícil. E no trabalho, diferente da nossa adolescência, o que acontecia na adolescência? Você estava na adolescência, você ia na escola, o adolescente ele se agrupa por afinidade, né? Tem ali o grupo dos tal, o grupo dos X, o grupo do Y, o grupo do Z. Você se afeiçoava àquele grupo e andava com eles e descartava todo o resto. Mas no trabalho não. Você tem que conviver com pessoas que muitas vezes você não gosta e que você não escolheria. Você tem que lidar com pessoas às vezes difíceis, temperamentais. Por isso que a gente precisa aprender essa lição. Sobretudo a lição da confiança em Deus. A lição da oração. A lição do silêncio nos momentos certos. Como diz aquele antigo provérbio, você é dono do que cala e escravo do que fala. Dono do que cala e escravo do que fala. Davi não falou com um homem. Em nenhum momento da leitura, a leitura apresenta Davi brigando com esse homem. Não. Davi, em primeiro lugar, ele aproveitou a situação para revisar sua consciência e o seu comportamento. Para revisitar o que ele tinha feito. E Davi sabia que muito também desse pecado, da situação que ele estava vivendo, era consequência, aliás, de um pecado que ele tinha vivido lá atrás. Nós ouvimos esses dias na leitura, Davi que saiu com a mulher de Urias, Davi que cometeu o pecado do adultério, que mandou o esposo dela para morrer na guerra, na frente da linha de batalha. Enfim, ele sabia que aquilo lá era consequência dos seus erros também, mas Davi soube confiar em Deus. Agora, queridos irmãos e irmãs, para você que está vivendo, quem sabe, uma dificuldade no seu trabalho, para você que está vivendo a dificuldade da ausência de trabalho, hoje nós estamos aqui para rezar pelos desempregados, hoje nós estamos aqui para rezar por você, que quem sabe há tanto tempo, hoje eu recebi uma mensagem de um pai de família me falando: padre, eu estou há 9 meses, quase 10 meses desempregado, sobrevivendo
porque ganha cestas básicas da igreja, cestas básicas do grupo lá da igreja perto da casa dele. Quantas pessoas assim, gente? Às vezes mais perto de nós do que a gente imagina. Você que está desempregado, desempregada, em primeiro lugar, aprenda com Davi. Antes de reclamar do mundo, de todo mundo, coloca o teu joelho no chão, porque a economia vai mal, mas as bênçãos de Deus podem te alcançar se você clamar e entregar o teu coração para Ele e fazer a vontade dEle e andar no caminho dEle. Ele pode abrir portas para você onde você menos imagina. Onde você menos imagina. Claro, é preciso cultivar a esperança no coração, porque se você deixa de cultivar a esperança, você vai ficando aquela pessoa desanimada, que acha que não tem jeito. Fácil não é, claro, todos nós temos as nossas lutas, mas é preciso cultivar a esperança. Eu quero rezar por você hoje, desempregada que nos acompanha pela TV, você aqui, e eu quero que você também reze, porque não é só a oração do padre que vai resolver, mas é a tua oração também, o teu empenho diante de Deus. Aprendamos com Davi, antes de se queixar, ou de chorar as pitangas do passado, né? Às vezes você saiu do teu emprego procurando um emprego melhor. Quantas pessoas eu conheço assim? Padre, eu tinha um emprego, saí procurando um emprego melhor, a hora que eu vi o emprego não era aquilo que eu imaginava, e acabei ficando sem nenhum emprego, ou estou no seguro-desemprego e está acabando, e seguro-desemprego voa, né? Eu lembro quando eu trabalhei uma época numa multinacional de elevadores lá no Paraná, e eu fiquei no seguro-desemprego uma época, nossa, parece que 5 meses, parece que são 40 dias, né? Passa rápido. Pode ser que você esteja assim, no seguro-desemprego ou em outras situações. Mas filho, filha, o céu age quando o céu reage quando o ser humano age, aliás. Eu preciso colocar o joelho no chão. E dentro do teu trabalho também. Você precisa colocar o joelho no chão para consagrar o que você faz a Deus. A gente precisa, o tema de hoje é consagrar o trabalho a Deus. A gente precisa aprender a consagrar o nosso trabalho a Deus. Sim, às vezes o ambiente do teu trabalho está tão pesado, mas quando você chegar lá, a primeira coisa que você faz, no começo do seu dia, faça uma oração. Peça a Jesus, Senhor Jesus, cubra com teu sangue esse meu ambiente de trabalho. Reze, invoque o Espírito Santo no lugar no qual você está. Claro, não precisa colocar 15 imagens de Nossa Senhora, né? Cada uma com uma roupinha diferente, não é isso. Lá não é uma loja de gesso, né? Não é isso, mas consagra, claro, tem ali o seu sinal de devoção, mas consagre o seu ambiente a Deus com a tua oração, o seu trabalho. E mais do que isso, desenvolva essa arte de conviver bem no trabalho, de lidar com pessoas diferentes. Claro que o caminho que muitas vezes no trabalho cada um vai usar pode ser diferente, mas o destino é o mesmo, o final é o mesmo. Todos querem concretizar o trabalho, todos querem produzir aquilo que a empresa espera, aquilo que o escritório espera. Então é preciso saber congregar essas diferenças no ambiente profissional, harmonizar as desarmonias, porque por mais que existam pontos de vista diferentes, o final, o destino, o produto que vocês querem é o mesmo. E eu, diante desse contexto, dessa arte que nós precisamos desenvolver para viver bem a nossa dimensão profissional, o padre separou 4 saberes que a gente precisa ter no ambiente profissional. 4 saberes, 4 formas de agir. A primeira coisa que a gente precisa ter no ambiente profissional, primeiro saber, é saber ouvir e conviver com pessoas diferentes. Saber ouvir. Quem aqui sabe ouvir? Levanta a mão. Que bom, não tem ninguém surdo então, né? Isso é muito bom. Saber ouvir é diferente de saber escutar com empatia, viu? Você está me ouvindo? Sim ou não? Ah, bom, se não tivesse nem responderia, né? Você está escutando o que o padre está falando com empatia? Você está refletindo? Porque pode ser que você esteja sentado aqui, mas com a tua cabeça lá na tua casa, pensando naquele bolo de fubá que você tem que colocar, a hora que você chegar, para amanhã cedo, os meninos levar para a escola, ou pensando naquela conta que você tinha que ter pagado hoje, não pagou, amanhã vai pagar juro, e o juro é alto, pensando no cartão de crédito do seu marido, não vou nem entrar nesse detalhe, pensando em tanta coisa. Você está me ouvindo, mas não está me escutando. É preciso saber escutar com empatia. Para escutar, você precisa se esvaziar.
Que às vezes você está ouvindo alguém, já está pensando no que você vai dizer para a pessoa, né? Nem ouviu. Não, faz isso. Às vezes a pessoa não quer uma receita de bolo da sua parte, ela quer que você escute, que você preste atenção. Saber escutar, saber conviver com pessoas diferentes, que começa pela escuta. Primeiro, saber que a gente precisa cultivar no ambiente de trabalho. Segundo, saber se organizar. Para trabalhar bem, você precisa se organizar. Isso é fruto de uma pesquisa também. Se você não se organiza, se você não tem um cronograma, você bagunça todo o seu ambiente de trabalho. E presta atenção, que a maioria das brigas, elas não acontecem muitas vezes somente por temperamentos difíceis, mas por essas situações. Você trabalha com um cara que não sabe se organizar. A hora de chegar ele está saindo, a hora de sair ele está chegando. Sempre tem gente que tem o dom de atrasar. E eu vou dizer depois no terceiro saber. Tem o dom de fazer tudo. A pessoa está parada ali no Facebook. E claro que aqui na região ninguém usa Facebook no trabalho. Louvado seja Deus, não é? Mas a pessoa está lá no Facebook, é a hora que dá a hora de sair, que você tem que sair, a pessoa, eu tenho que fazer aquilo, e te enrosca lá por mais 40 minutos. Isso não dá raiva? Dá uma raiva, não é? Você fica, um dia tudo bem, 2 dias tudo bem, 5 meses, meu amigo, a chapa esquenta, não é? Por quê? Porque a outra pessoa não soube se organizar. Então muitas vezes, os conflitos, as desarmonias no trabalho nascem pela nossa dificuldade de se organizar, no trabalho, no estudo. A organização é o princípio da eficácia. Se você não se organiza, você se complica, gasta mais tempo, mais energia e não chega ao resultado que você esperava. Terceiro saber que a gente precisa ter para trabalhar bem: saber acabar com a procrastinação. Já falei sobre isso aqui numa outra missa. Você sabe o que é a procrastinação? Não é um sanduíche de linguiça de porco, não. O que é a procrastinação? Procrastinação é uma palavra que define aquele hábito da pessoa enrolada. Procrastinação é a pessoa que não sabe se desenrolar. A pessoa vai se enrolando, vai se enrolando, vai se enrolando. E vai enrolando quem está junto, né? Quem está perto. Aquele cara que casou, eu tenho dó, eu tenho um amigo que ele foi do exército, serviu o exército muitos anos. Então não precisa nem dizer que ele é pontual, né? E gosta de acordar cedo. E a esposa dele, ela foi do exército. Exército da procrastinação, da desorganização, da enrolação, tadinha. A mulher não consegue se desenrolar. Ele combina com ela: amanhã, amor, amanhã a gente sai às 7. 15 para 7 ele está pronto. Aí a mulher enrola, aí na última hora, eu esqueci de passar isso aqui no cabelo. Não, estou esquecendo a lembrancinha que eu comprei para a mamãe. Ainda para a sogra, né, ele já pensa: meu Deus. Esqueci aquilo. E não acontece na tua casa isso, tá? Não acontece. Nem na casa de quem está acontecendo, não tem ninguém assim, nem um filho, nem você talvez, claro. Aquela pessoa que se procrastina, está sempre procrastinando, conjugar o verbo no gerúndio, sempre se enroscando. É quase a mesma coisa que o segundo saber, que é o da organização, mas o segundo saber é organizar no sentido de ter um cronograma, de saber escrever o que vai fazer. A procrastinação, isso é fruto de uma pesquisa feita por uma importante revista brasileira, que muitas vezes a pessoa perde ponto, perde de subir no trabalho, de ganhar uma promoção, porque ela procrastina, porque ela vai se enrolando, porque ela gasta, como eu dizia antes, tempo demais nas coisas, ela não tem assertividade. O que é ser assertivo? É ser direto ao ponto, é acertar o alvo, é fazer o que tem que fazer. E nós quase não temos motivos de distração hoje em dia, né? Um clique te leva para outro mundo, não é verdade? Os nossos smartphones são maravilhosos, nos ajudam muito, mas a gente precisa saber usá-los com sabedoria, para que eles não nos usem. Procrastinação, você precisa eliminar. E olha, dá raiva, eu confesso, eu fico com raiva. Padre, tem raiva? Quando uma pessoa é enrolada do meu lado, nossa, às vezes eu nem falo, eu só olho. Conta até 10, tem vezes que eu tenho que contar até 20, tem vezes que eu tenho que contar até 35, não é? Mas é ruim, atrapalha o andamento da família. Às vezes você vai viajar com o teu esposo, com a tua esposa, você enrola, já sai a esposa bicuda porque você enrolou, ou já sai o filho reclamando, já começa o final de semana de descanso horrível, desarmônico, porque você não sabe se desenrolar. Padre, é um defeitinho. Os defeitos grandes começam em defeitos pequenos. Aí o marido já não tem mais paciência para conversar com você,
Aí depois acontece uma outra coisinha, já é o estupim, ele estoura no carro. Aí já pega um trânsito descendo para Santos na véspera de feriado. Aí você já viu, 6h30, não é? E outras coisas que acontecem na nossa vida. Mas começou o quê? Naquela enrolaçãozinha. Quarto saber que a gente precisa ter, como o padre disse, são 4 saberes que a gente precisa cultivar para viver bem o nosso trabalho, para viver bem a vida profissional. Quarto saber, o último, saber simplificar as coisas. Saber descomplicar as coisas. Descomplicar os procedimentos. No Brasil, nós somos conhecidos no mundo como o país que tem uma vocação para burocratizar o imburocratizável, não é? Você sabia que, esses dias eu estava vendo uma pesquisa, eu não me recordo qual site que eu vi, que um bilionário chinês que estudou em Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos, ele quis fazer uma doação para a instituição, para a universidade. E de lá da China ele fez, doou, acho que foi $1 milhão. E o jornalista fez a pesquisa provando como que seria burocrático conseguir doar aqui para o Brasil. Alguém querendo doar dinheiro. Tem aquela burocratização, não, porque não pode, porque tem que assinar isso aqui, não, porque tem que ter a assinatura do meu chefe. Onde ele está? De férias em Bahamas, daqui 3 meses ele volta, não é? E vai enrolando as coisas mais simples. Às vezes, para você pagar um IPTU, para você pagar uma coisa, o nego te enrosca, arranca um tempo que você não tem. Então, para você viver bem e ter eficácia no trabalho, porque principalmente no tempo de crise, você tem que ter um diferencial para você ser um profissional que se destaca. Tem que saber simplificar as coisas, simplificar os procedimentos, claro, sem deixar de ser profissional, sem deixar de seguir a política da empresa, mas é preciso saber desburocratizar no bom sentido da palavra, pessoalmente falando, né? Se você não pode institucionalmente, pelo menos como pessoa, simplifica o jeito de ver as coisas, não faz a famosa tempestade no copo d'água. Às vezes é uma coisa que aconteceu, nossa, isso aconteceu aquilo. Tem coisa que aconteceu que não vai voltar, não é você brigando, rodando a baiana que vai resolver, só vai deixar mais pesado o ambiente. Davi nos ensina, respirar, rezar, saber silenciar e falar na hora certa, porque quem silencia e fala na hora certa, fala alguma coisa que muda a situação. Quem só fica falando sem pensar, sem refletir, ao invés de melhorar, estraga, torna a situação mais complicada. Aprendamos com Davi, aprendamos também e acreditemos que Jesus, como no Evangelho, libertou esse homem de tantos males que o oprimiam, aquela legião. Ele pode nos libertar também de qualquer mal, de qualquer tristeza, de qualquer realidade que esteja nos oprimindo. Vamos ficar em pé? Eu quero propor que nós façamos a oração do cerco de Jericó já agora. Vamos fazer juntos a oração do cerco de Jericó, depois nós vamos cantar, rezar, mas nesse momento, pegue a sua oração, você aqui, você em casa, vamos fazer juntos. Está com ela em mãos? Senhor Jesus, peço-te perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos meus familiares e antepassados. Peço que o Senhor nos lave agora com teu sangue e nos envolva com tua infinita misericórdia. Quebre hoje, Jesus, em teu nome, todas as muralhas na minha vida e na vida dos meus. Quebre em nós as muralhas dos vícios e faz-nos totalmente livres pelo poder do teu amor. Quebre as muralhas das mágoas, ódios e ressentimentos e dá-nos o dom de amar e perdoar de coração sincero. Quebra a força das maldições e más palavras que sobre nós foram lançadas e liberta-nos de todo julgo hereditário negativo. Pelo poder do teu nome, Jesus, e pela intercessão da Virgem Maria e São José, caiam agora todas as muralhas em nossos relacionamentos, em nossa vida financeira e profissional, que sejam derrubadas as muralhas em nossos relacionamentos e em nossa vida familiar. Quebre, Senhor, todas as correntes que nos aprisionam ao mal, ao pecado e aos sofrimentos do passado. Liberta a cada um de nós e nossos familiares, Senhor.
e reina sempre sobre nossa história, mente e coração. Amém. Levanta os seus braços agora, você aqui, você em casa. Vamos rezar juntos, aprendendo com o exemplo de Davi, que é rezando que nós transformamos as situações. Mantenha os seus braços erguidos e repita, reze com o Padre agora: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu consagro a Ti eu consagro a Ti o meu trabalho, o meu trabalho, o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente de trabalho, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que trabalham comigo, principalmente, Senhor, principalmente, Senhor, aquelas que são mais difíceis, aquelas que são mais difíceis, aquelas que por algum motivo aquelas que por algum motivo não gostam de mim, não gostam de mim, são ressentidas, são ressentidas, têm ciúme, têm ciúme, têm inveja. têm inveja. Alcança essas pessoas, Senhor, Alcança essas pessoas, Senhor, e blinda o meu trabalho, blinda o meu trabalho, blinda o meu ofício blinda o meu ofício com teu sangue com precioso. teu sangue precioso. Senhor Jesus, Senhor Jesus, dai-me neste momento dai-me neste momento a capacidade, a capacidade, a desenvoltura, a desenvoltura, a eficácia a eficácia para trabalhar para trabalhar cada vez melhor. cada vez melhor. Liberta-me Liberta-me de toda complicação, de toda complicação, de todo vício de enrolar, de todo vício de enrolar, de falar mal dos outros. falar mal dos outros. Santifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Santifica o meu ambiente de trabalho. Santifica o meu ambiente de trabalho. Põe os teus anjos Põe os teus anjos no local que eu no trabalho, local que eu trabalho, em tudo que eu faço, em tudo que eu faço. e quebra agora, Jesus, Quebra agora, Jesus, em teu nome, em teu nome, toda muralha, toda muralha, toda corrente, toda corrente, toda algema, toda algema, toda maldição, toda maldição, todo jugo negativo todo jugo negativo que recaiu sobre o meu que trabalho. recaiu sobre o meu trabalho. Dai-me a graça Dá-me a graça de trabalhar cada vez melhor, de trabalhar cada vez melhor, cada vez mais com paz, cada vez mais com paz, promovendo a harmonia. promovendo a harmonia. E eu te peço agora, Senhor, Eu te peço agora, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs pelos meus irmãos e irmãs que estão que desempregados. estão desempregados. Eu peço, Senhor, Eu peço, Senhor, que o Senhor providencie que o Senhor providencie um emprego bom, um emprego bom, um emprego eficaz, um emprego eficaz, que atenda às necessidades desses irmãos. que atenda às necessidades desses irmãos. Olha para os desempregados, Senhor. Olha para os desempregados, Senhor. Liberta-os deste peso, Liberta-os deste peso, do desemprego. do desemprego. Age na vida dos desempregados. Age na vida dos desempregados. E que a tua providência se manifeste E que a tua providência se manifeste na vida destes irmãos, na vida destes irmãos, na família destes na irmãos. família desses irmãos. Liberta-os, Senhor, Liberta-os, Senhor, em teu nome, em teu nome, de todo julgo, de todo jugo, de toda maldição de toda maldição que os impede de progredir que os impede de progredir na vida profissional. na vida profissional. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa as nossas autoridades. Abençoa as nossas autoridades. Abençoa a economia do Brasil, Senhor. Abençoa a economia do nosso Brasil, Reina na nossa nação. Reina na nossa nação. Amém. Amém. E vamos cantar o refrão dessa canção, como o nosso tempo é pouco, cantemos com muita fé, entregando ao Senhor tudo isso que nós rezamos. Pois com teu braço forte Realiza prodígios, cante. realizas prodígios. Com seus braços erguidos, cante, pois com teu braço Pois forte com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, cante. me ergues do chão. Pois com teu braço
forte, só você. Pois com teu braço Acredita que Ele pode realizar prodígios? Cante. Ele pode abrir as portas que estão fechadas na tua vida profissional. Ele é Deus. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão.